Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias. Olá, eu sou o Fábio Aniende. Olá, eu sou o Felipe Fares. Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante, HQueiros, eu sou Diego Lima e essa não é a melhor história do Tex. E hoje eu tô aqui com ele, Felipe Fares. Olá, pessoal, e hoje vamos atrás de mais malfeitores. Vamos dar tapa na cara de bandido hoje. Opa! E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Aniende. Pessoal, temos um encontro marcado na colina dos pés juntos. Cara, eu adoro esses nomes, cara, eu adoro. É demais, cara, é demais. Não é datado, mas ele é uma impressão de uma época extremamente velho oeste, né, cara? Não tem como, né? Com certeza. Você imagina um outro cenário onde exista a necessidade de uma colina dos pés juntos, né? Bom, então hoje a gente vai falar aqui sobre a história de Tex El Muerto, esse herói italiano. Um herói americano escrito na Itália, né? É, verdade. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. E essa história é de quando? Olha, na Itália, a primeira publicação dela foi em 1976 e a primeira vez que ela veio pro Brasil foi em 1980, já tem uma carinha, né? Eu tinha uma impressão, agora a gente vai lendo mais histórias e tal, a gente tem uma impressão que demorava mais tempo para as coisas chegarem aqui no Brasil e eu fico surpreso que não demorava tanto, né? Então, talvez pro Tex, né? Antes demorava, assim, demorava muito mesmo. Quem acompanhava Marvel e DC, sei lá, na época dos primórdios da Abril, cara, tinha história que a Abril trouxe décadas depois. É isso que eu ia falar. Eu acho que isso é talvez coisa de Tex mesmo, né? Que talvez, tipo, a galera que os consumidores, como eram mais velhos, talvez, a empresa percebeu que não podia deixar tão velho o material, né? Mas isso que a gente tá falando de 4 anos, né? Hoje, se você for pegar, deve ser uma diferença de 10 meses pra uma história na Itália sair no Brasil. É quase que simultâneo, né? Sim. Só não é simultâneo porque existe todo o trabalho de adaptação, tradução, arquivo chegar, questões contratuais, etc. Mas, não, sim, mas com certeza antes levava muito mais tempo. Isso é verdade. E hoje a gente vai falar aqui de El Muerto, que o Fábio já tinha comentado que ela é uma das histórias mais cultuadas pelos fãs, é isso? Sim, essa é uma das histórias favoritas dos fãs aí, muitos consideram, inclusive, a melhor história do Tex de todos os tempos. E assim, é uma história tão cultuada que eu tava dando uma olhada nas coisas aqui pra gravar esse material e eu vi que eu tenho 3 versões dessa história aqui. Caraca, Fábio, aí sim. Pois é, assim, e todas publicadas pela Mitos. Eu não tenho a edição que eu não coleciono o Tex mensal, né? Porque eu não sou louco, mas a edição da VEC lá, quando lançou a primeira vez, eu não tenho. Mas eu tenho... Bom, já vamos entrar nessa seara. Essa história foi publicada no Almanac Tex número 7 da Mitos Editora em abril de 2001. Depois, na época do falecimento do Sérgio Bonelli, a Mitos publicou uma edição em formato italiano com algumas histórias clássicas dele, uma história clássica do Zagor, uma do Tex e uma do Mr. No. E essa foi a escolhida do Tex. Então em 2011 foi publicada essa versão em formato italiano e colorida. E também saiu aí a coisa de 2 anos atrás, ela foi lançada no Tex edição histórica, número 97 ou 98, se não me engano. E aí, bom, o lançamento do Tex edição histórica é porque essa é uma coleção que pretende lançar tudo de Tex em ordem cronológica desde o seu início. Caraca, então, que demais. Eu tenho 3 El Muerto aqui em casa. Não, mas é uma história, assim, muito legal. De um tom, assim, de certa forma simples, né? Aborda um tema simples, cara, mas muito bacana. Eu vou defender aqui quando eu falei que essa não é a melhor história do Tex, porque eu tenho um ponto e eu sei que você vai concordar comigo. Não, eu já nem considerei. Você comentou, eu já fiz que não ouvi, cara. Não, mas pra mim acho que também não é a melhor, não.
Até porque, às vezes, eu evito ficar com esse negócio, tipo, não, essa é a melhor história que eu já vi. Porque... Sim, você tá porque certo. Tex tem muita história boa, cara. Mas é que é impossível você falar que essa história é a melhor e não tem o Kit Carson. Como isso? É verdade. Não, cara, sem o Kit é a mesma coisa que um Zagor sem o Chico, velho, não dá. É verdade. O pior é que essa era uma característica do Guido Nolita quando ele escrevia as histórias do Tex. Porque, bom, só pra relembrar, a gente já falou isso aí algumas vezes, o Tex é uma criação do Gianluigi Bonelli, que é o criador, né, o desenvolvedor do personagem, e o escritor dele por, sei lá, 40, 50 anos, uma porrada de anos. Conforme o Gianluigi foi envelhecendo, ele foi meio que deixando a batuta de lado, e para alguns outros escritores, entre eles o Claudio Nisi e o próprio filho dele, o Sérgio Bonelli, que escrevia sobre a alcunha de Guido Nolita. E enquanto Gianluigi Bonelli usava e abusava do Tex acompanhado dos seus chamados companheiros, ou pards, como eles se chamam, que eram o Kit Carson, o Jack Tigre, que é o Índio Navajo, e o próprio filho do Tex, que é o Kit Wheeler. As histórias do Gianluigi Bonelli eram recheadas desses 4 personagens. O Guido Nolita preferia muito mais deixar sempre o Tex sozinho a maioria das vezes. Então, assim, essa era uma característica interessante que diferenciava os dois. O Guido Nolita fazia o Tex funcionar melhor sem os parceiros. Tipo meio Lone Ranger, né? Da vida, né? Talvez pra dar uma pegada mais essa mesmo. Tipo, baseado lá nos filmes do Clint Eastwood. Sim. Faroeste Spaghetti, esse tipo de coisa. Que é bem dessa época, né? Essa é uma história de 76. A trilogia dos dólares é do final dos anos 60, se não me engano. A arte, nada se cria, tudo se copia, né? Com certeza, né? E assim, é engraçado você falar isso, né, Fábio? Que a gente começa a fazer um paralelo até entre o Spaghetti Movies, né, italiano com o Tex, né? Pra ver como a Itália tava sedenta por Velho Oeste, né? Sim. Não sei, existe alguma coisa entre a Itália e o Faroeste, porque o Western Spaghetti é uma coisa que começou lá com o Sergio Leone e alguns outros diretores na década de 60. Mas o Tex, a primeira história do Tex é de 1948. Então, assim, os italianos já curtiam Faroeste muito antes da revolução do Spaghetti Western. Provavelmente eles deviam consumir muito os filmes do John Wayne, do Robert Mitchum, e assim vai. Eles deviam consumir muito isso. Eu tenho uma dúvida aqui, porque essa história ela é tão redondinha, tão amarradinha, tão perfeita, que eu fiquei na dúvida. Não tem outra história com El Muerto, né? Não tem outra história com El Muerto, cara. Sei lá, isso é muito da hora. Eu já... o outro programa que a gente fez sobre o Tex, a gente falava lá que tinha o índio, que era um psicopata, e a gente queria ver mais dele. Só que assim, no final da história o índio morreu e pronto. E aqui, assim, é a mesma coisa. Cara, no final da história o Muerto morreu, acabou, cara. Não tem essa. O Tex encheu ele de bala, velho. Não tem como. Então, assim, acho que essa é uma característica legal. Não existe esse negócio de ficar requentando o personagem pra trazer ele de volta e pra render uns troquinhos a mais. Meu, beleza, você quer um outro personagem. Talvez a gente possa fazer um outro personagem parecido, com uma motivação parecida, mas ao mesmo tempo diferente, mas nada de ficar se copiando. E muitas pessoas consideram que o El Muerto foi o maior inimigo do Tex. Muitas pessoas pedem, mas assim, mesmo assim, a Bonelli acho que nunca sequer cogitou em trazer o personagem de volta e nada disso, até porque nem caberia, né, na proposta dessas histórias do personagem. Ainda bem, né, porque deixa essa história cada vez mais importante ainda. Sim. O Tex tem um inimigo que esse sim é considerado o maior inimigo dele, que é o Mephisto. Que o nome já diz, é um bruxo. Esse retornou algumas vezes sobre o pretexto de ser um bruxo, ele enganou a morte. Mas esse bruxo morreu na década de 70, é uma história. Ele foi retornar no início dos anos 2000. E aí ele retornou. E aí teve esse retorno e nunca mais apareceu. então, assim, mesmo tendo tido esse retorno, o personagem ainda tá preservado. Ele apareceu... Assim, se for contar, é o maior inimigo do Tex. Ele não deve ter aparecido em 10 histórias. Nossa, que incrível isso, né, meu? É. Realmente eles conseguem, tipo, manter lá, ó, morreu, tá de boa, fica aí, né? Não é aquele negócio, tipo, beleza, o Batman, vou tirar o Coringa do Batman. Cara, o Batman sem o Coringa não é nada, meu. Não dá pra lançar 6 meses de história do Batman sem aparecer o Coringa.
Coringa. Mesma coisa o Duende Verde com o Homem-Aranha, o Dr. Octopus, o Superman com o Lex Luthor, essas coisas. Eles que fazem a história, né? A diferença, né, de personagem pequeno pra personagem grande, né? Ai, meu Deus. Bom, pessoal, temos recado pra hoje? Temos sim. Hoje temos muitos recados, hein? Vamos ouvir? Bora lá. Fala, pessoal do podcast HQueiros. Aqui é o Revira Bruno, lá do Friday Night Pizza. Caras, acabei de ouvir o episódio de vocês sobre o Condado de Essex. Gostei muito do bate-papo. É um dos meus quadrinhos favoritos do Lemire. Só que, não sei vocês, eu acho que o Lemire ele repete muitos elementos e muitas histórias de quadrinho deles. Por exemplo, o Condado de Essex e aquele outro que foi pela editora Nemo, Nada a Perder, tem história um pouco parecida, né? Eu não sei se vocês sentiram isso também. Mas eu gosto muito dos dois quadrinhos, admiro bastante a arte do Lemire, apesar dele fazer os personagens muito parecidos uns com os outros, mas é a identidade do artista, né? Isso a gente tem que respeitar. E como ele faz boas histórias, ele tem desculpa pra isso, né? É isso aí, galera. Ficou aqui a minha opinião, um abração pra vocês, continuem um trabalho que é muito legal. E adorei também o episódio ter terminado com a música do Rush, que é uma das minhas bandas favoritas. Abração, falou! Valeu aí, Bruno. Eu ainda não li o Nada a Perder, ainda tá na pilha aqui, né? Mas realmente, assim, a parte das feições dele serem iguais dava até um certo de uma dificuldade em compreensão, né? Principalmente quando tinha muito pulo no tempo, né? O que vocês acharam, gente? Com certeza. Bom, acho que até que de certa forma era proposital, pelo menos no Condado de Essex. Acho que pelo menos as caras do Vince e do Jimmy ser a mesma. Sim. Acho que devia ser proposital, né? Não era possível. Acho que é relação familiar, né? E sobre ele repetir elementos nas histórias, eu também não li o Nada a Perder, mas eu aposto que tem um celeiro, cara. E tem gelo, né? Eu imagino que tenha gelo também. Sim, e Rocky? Bom, primeiramente, muito obrigado a Revira Bruno, lá do podcast Friday Night Pizza. Quem não conhece, vai lá ouvir, cara, é um pessoal muito legal. Eles já estiveram aqui participando com a gente. O Fernando também, lá do podcast, vive aparecendo aqui. Então, se você gosta de HQueiros, você vai gostar também do Friday Night Pizza. Muito obrigado pela participação. Fábio, eu tava tentando lembrar aqui, eu acho que celeiro não tem no Nada a Perder. Caramba, hein? Família Desgraçada, Gelo, Ok. Temos um plot twist aqui, então. Provavelmente, mas pode ser só a minha cabeça me enganando. Temos mais um recado, vamos ouvir? Demorou. E aí, galera do HQueiros, tranquilitos, aqui é o Jean. Sobre o último episódio, Camelote 3000. Show, gostei bastante. Não conhecia nada, claro que Herto sim, mas também nunca li as Brumas de Avalon que vocês estavam falando. Mas eu conheci o que vocês citaram sobre o Bernard Cornwell, que é Corna, né? Corn. Não sei pronunciar o sobrenome dele, mas eu li os 3 dele, que é o Rei do Inverno, o Inimigo de Deus e eu esqueci qual que é o outro lá, que é muito bom. Ele conta a história de Arthur pela visão do lanceiro deles. Acho que é o Diffel. Ele trata essa história de uma forma mais, tipo, a magia seria um meio que truques, a visão que a gente tem de todos os personagens, elas são bem modificadas, sabe? Mas o Lancelot, ele é tratado igual o, do Shrek 2, qual que era aquele, o rei lá, que era um rei bem paspalhão, tá ligado? Tipo, eu sou foda, eu sou isso, mas não fazia porra nenhuma. E é bem aquele personagem, cara, igualzinho, incrível. Parabéns aí pelo episódio, eu tenho que correr atrás dessa história. Falou aí, abraço pra vocês. Ô Jean, cara, eu li esses 3 livros também do Bernard Cornwell e são muito legais. O Bernard Cornwell, ele coloca uma pegada, tipo, baseado em achados arqueológicos, como se aquilo fosse o Rei Arthur além da lenda, como realmente aconteceu. E realmente tem essa característica. O Merlin é um charlatão. Chega a existir Avalon e eles até acreditam na magia, mas
já não funciona, meio como se a magia tivesse indo embora. E também tem essa característica do Lancelot. Nesses livros, o Lancelot é um baita de um covardão e mentiroso. Ai, que demais, meu. Bem bacana. E, cara, corra atrás de Camelot 3000, porque é uma baita história, cara. É uma história sensacional, vale demais. É uma peça que vale a pena ter na coleção, né? Vale mesmo, viu? E eu acho que o personagem que ele tava tentando lembrar do Shrek é o Lord Farquaad, não era? Acho que meu, que é um tampinha, né? Um personagem muito escroto, né, cara? Shrek é muito bom. Acho que é um dos primeiros desenhos pra criança peronomútil, né? Que acho que era mais pra gente pegar as nuances do que pra criança em si, né? Sim, pelo menos inteiramente, né? Porque às vezes você pega um Toy Story ali, alguma coisa, sempre tem uma piadinha ou outra, mas esse aqui era inteiro pensando no público adulto. Caramba, que legal. Bom, Jean, muito obrigado pela sua participação novamente. É sempre importante a sua contribuição aqui. Bom, mas a gente recebeu um e-mail, né, gente? Opa, isso aí. Bom, recebemos um e-mail do Marcelo Araújo. Vamos lá. Olá, gaqueiros. Sou Marcelo, um paulistano fã de quadrinhos e música que mora em São Carlos, São Paulo. Sensacional saber essa história tão curiosa e aparentemente tão simples. Ele tá falando do Condado de Essex, no nosso episódio 97. Uma curiosidade sobre Essex. É a terra da banda de Depeche Mode, sobreviventes dos anos 80 e está aí até hoje. Obrigado pelo ótimo episódio e um abraço. Bom, Marcelo, muito obrigado pelo seu e-mail. A gente fica muito feliz de receber e-mail, né, gente? Hoje em dia, imaginar que alguém parou para escrever alguma coisa para você... É aquilo que a gente já comentou, né? Assim, não tá a fim de mandar um áudio? Tudo bem, manda um texto, né? É sempre legal receber essa interação, né? Exato. E eu também confesso que eu não sabia que o Depeche Mode era do Canadá. Eu acho que eu até já tinha ouvido em algum lugar, mas nunca ia lembrar que eles eram de Essex, meu. Nunca mesmo. Muito específico. Se eu tivesse lembrado, eu tinha colocado lá no programa de algum modo. Assim como o Revira Bruno também, que já comentou aqui, falou que gostou do Rush. Cara, Rush e Canadá é impossível não ter associação, né? Com certeza. Eu acredito que seja uma banda que nós três gostamos muito, assim. Então sempre vai aparecer. Comentei isso no nosso grupo do Telegram, quando o Bruno, que participa do grupo, se manifestou lá sobre o Rush. Vale comentar aqui que tá no nosso feed também. Pessoal, quem gosta de Rush, a gente já gravou um episódio secreto sobre a banda, tá? Ah, é verdade. Bora lá, pessoal. Isso é pra mostrar que os episódios secretos muitas vezes não tem relação nenhuma, né? Nossa, não mesmo. O episódio que vai no feed. Muitas vezes não, acho que sempre. Acho que a gente nunca repete um tema. É bem difícil ter alguma relação, bem variado. Bom, mas e aí você que ouviu aqui o Fábio falando sobre episódio secreto, o que isso quer dizer, né? Bom, é muito simples. Nós temos uma campanha de financiamento coletivo, estamos no PicPay e no Catarse, e se você quiser conhecer esses episódios secretos, quiser entrar num grupo lá no WhatsApp com a gente, tem os nossos padrinhos também, é muito fácil. É só você pesquisar no Catarse, no PicPay, HQueiros, ver as nossas recompensas, e a partir de R$5 você já tem acesso ao grupo do WhatsApp e também vai receber um episódio a mais por semana. Isso mesmo, só os nossos padrinhos recebem 2 episódios toda semana. Já passamos de 60 episódios, ou seja, tem muito conteúdo para você chegar lá agora para consumir, tem muita coisa pra gente debater. Bom, mas se não for o momento, né? Eu gosto de vocês, mas ainda não tô no momento legal para ser padrinho. Temos a opção também de um grupo aberto no Telegram. Vá lá na bio do nosso Instagram, tem um link direto, ou você pode pesquisar no Telegram por Podcast HQueiros. Você vai encontrar lá o nosso grupo aberto. É só entrar, tem uma galera lá a fim de trocar ideia, fazer amizade, conversar sobre quadrinhos. É um pessoal bem ativo que também passa várias dicas sobre promoções. Então vale muito a pena você tá lá. Se você gosta de quadrinhos, gosta da gente, entra lá também no nosso grupo aberto do Telegram. Bom, vamos agradecer aqui nominalmente os padrinhos que participam da recompensa de ter o nome citado no programa. Muito obrigado ao Jean Correia, ao Fernando Costa, ao Felipe Mota, ao Diego Souza, ao Renato Seide, ao Fernando Petrucci e ao Igor Gomes. Pessoal, muito obrigado. Vocês são fundamentais, e aos padrinhos que não participam dessa recompensa, vocês também são incríveis. Vocês fazem parte da nossa história. Bom, pessoal, acho que agora chega de falar. Vamos lá agora sujar as botas do Velho Oeste? Com certeza! Começando a história, a gente já é apresentado, ou reapresentado para quem já é um velho conhecido aí do universo de Tex,
a gente é apresentado a um dos seus pards. Jack Tigre é apresentado retornando à aldeia após receber uma carga de mantimentos para a aldeia dos Navajos. Então ele tá voltando para a aldeia dos Navajos acompanhando um monte de mulas aí, carregando uma carga com outro índio navajo. No caminho eles são abordados de primeira, ele pensa que é uma quadrilha querendo roubar os mantimentos, mas aí ele vê um dos bandidos, até impressiona ele com a cara dele. Com a sua beleza, né? Com a sua beleza. E ele fala assim, cara, eu não quero nada disso aqui é porcaria. Eu quero que você mande uma mensagem para Tex Willer. E aí começa o nosso ciclo, nossa epopeia atrás de vingança e redenção no Velho Oeste. E é engraçado nessa história, né, que a gente é apresentado, tipo, o Tex, ele só tá tentando entender o porquê que esse cara que se titula El Muerto tá querendo vingança dele. Ele fala, cara, eu nunca vi esse mano. Eu nunca vi esse cara mais gordo e ele tá querendo me pegar, né? Não, e ele quer pegar de qualquer jeito. Ele tem um ódio mortal do Tex. Sim. E o Tex fala assim, cara, mas eu não sei quem é, nunca vi. E ele trazendo sempre dor e sofrimento pra todos que estão perto do Tex, né? O que demonstra muita coragem, porque um cara desafiar um Ranger que já era famoso, né? O Tex é temido. A gente vê que ao longo da história que as pessoas falam, caramba, esse é o Tex e tal, né? Então, da onde tá saindo esse cara? Ou ele não conhece o Tex, ou ele é um maluco. Cruzar com o Tex é como encontrar um misto de John Wayne com Clint Eastwood, cara. Meu... Tipo, você pensa, beleza, eu quero ser seu amigo, cara. É tipo Exato, isso. né? É assim, os bandidos dão uma coça, né, no Jack Tigre, deixam ele entre a vida e a morte e falam assim, beleza, agora eu quero que você vá lá dar seu recado. E aí a gente tem uma característica legal, né? A gente vê onde o Tex vive. Ele é um branco que vive com os Navajos. Mais que isso, ele é o líder dos Navajos e entre os Navajos ele é conhecido como Águia da Noite. O Tex, além de ser um ranger super famoso e temido, ele também é um líder indígena super famoso e temido. É o perfeito herói dos anos 70, né? Não, sim, com certeza. Ele é temido e admirado tanto pelo povo branco quanto pelo povo vermelho. E ele realmente faz parte da aldeia, vive com eles, casou com uma índia, teve um filho com ela no momento em que essas histórias se decorrem, é o filho dele, é o Kit Willer, que é meio branco, meio navajo. E se tornou um dos seus pards, né? Nas histórias, o Kit Willer, a esposa do Tex já é falecida, e o Kit Willer tem lá seus 20 e tantos anos. E ele aparece nessa história, né? Além do Jack Tigre, o outro pard do Tex que aparece na história é justamente seu filho, o Kit Willer. E a gente vê que o Jean-Louis Bonelli não tinha lá tanta ideia pra nome de protagonistas assim, né? Porque dois dos pards do Tex compartilham do mesmo nome. Os dois se chamam Kit, né? Verdade. E aí como você falou, já falou do Kit, é a próxima vítima, né, do El Muerto, que tá fazendo esse rastro de vítimas próximas ao Tex para tentar atrair a atenção do Ranger e falar, olha só, eu sou um perigo iminente, eu vou chegar até você, mas antes eu vou pegar as pessoas que você gosta. São pequenos recados, né, que o Muerto vai dando pro Tex ao longo do caminho. Tipo, o Tex já saiu da aldeia quando o Jack Tigre foi atacado, então ele já saiu da aldeia, ele já tá no rastro do El Muerto. Ele chega na cidade onde, coincidência ou não, o Kit Willer estaria chegando numa carruagem. Ele vê que a carruagem foi atacada e o Kit Willer apanhou e tomou um tiro. E aí ele prossegue na sua busca por entender o que tá acontecendo, né, também. Mas agora ele fica mais decidido, porque afinal mexeram com o filho dele, né? Não, e ele começa, né, a falar assim, você queria a minha atenção, agora você a tem, né? Em todas essas pistas, o El Muerto sempre fala, me encontre na cidade tal, que agora eu esqueci o nome, mas na colina dos pés juntos da cidade tal, no dia tal, a tal hora, e aí a gente vai acertar nossas contas. Então é sempre isso. Então o Tex tá seguindo, ele quer descobrir, antes de chegar lá, ele quer descobrir quem é esse cara, e até, na verdade, ele até tenta pegar eles antes de chegar lá.
E ele acaba conseguindo, ele acaba encurralando os bandidos em uma cidadezinha, né? Ele tem aquele embate dentro do saloon, né? Ele encontra o El Muerto lá, e aí é lá que eles se veem pela primeira vez. E o Tex continua meio na dúvida, quem é esse cara? A única coisa que você sabe dele é que ele é feio que nem o diabo, né? Assim, Nossa, horrível, fazendo jus ao apelido, é o Muerto, tem a cara de um defunto, né? De uma múmia. De uma múmia, exatamente. Aquele rosto tudo chupado, assim, tudo seco já. Tem uma característica legal, pelo menos desse trecho da história, porque o El Muerto e o seu bando, eles chegam na cidade e eles já matam o xerife da cidade. Sim. E aí o Tex fica sabendo e tal, aí ele tá lá, o Tex tá lá rodeado dos homens da cidade, e aí falam pro Tex, o bando tá lá no salão. E aí o Tex vira pro pessoal da cidade e fala assim, mano, mas matam o xerife de vocês não fazem nada? Que tipo de homens que vocês são? E eu acho que essa cena é meio que uma homenagem a um filme antigo do Gary Cooper, de 1952, chamado Matar ou Morrer, que era meio que isso. Nesse filme, o Gary Cooper é um xerife já prestes a se casar, prestes até a ir embora, e aí ele descobre que um bandido que ele havia ajudado a prender tá livre e tá vindo pra cidade com seu bando em busca de vingança. E aí todo mundo fala pro Gary Cooper fugir e tal, mas ele pensa assim, mas é minha responsabilidade, quem vai ajudar essa gente e tal. Aí ele resolve ficar. E aí ele tenta achar, como os bandidos estão vindo em banda, ele tenta convencer as pessoas da cidade a ajudarem ele. E ninguém ajuda, nem o auxiliar dele. Todo mundo inventa uma desculpa, fala que tá doente, ou então vai embora. Ninguém fica pra ajudar ele, e no fim das contas ele resolve tudo sozinho. Depois que ele resolve tudo sozinho, aí as pessoas vêm parabenizar ele, etc. Então, assim, essa história é bem parecida. Tipo, no fim das contas, o Tex vai enfrentar os caras no salão sozinho e ninguém aparece pra ajudar ele. E ele demonstra o porquê que ele é tão famoso, né? Que ele encara, não importa o número de pessoas, ele bota medo em todo mundo. Gatilho mais rápido do Velho Oeste, né, cara? Não tem nem o que falar, né? Isso ele prova mais de uma vez nessa história. Apesar do embate, né, apesar da fama, o Tex, as coisas acabam saindo meio mal e ele não consegue se livrar dos bandidos, né? Mas o El Muerto demonstra ter, assim, um certo código de honra. E o El Muerto acaba falando assim, não, eu falei que eu ia te encontrar na cidade tal, na Colina dos Pés Juntos, no dia tal, no horário tal. Eu vou te esperar lá. E meio que eles vão embora. Eles levam um refém, né? Que é o que faz o Tex ter uma certa urgência de encontrá-los de novo. Sim, mas aí até nesse ponto eu levei. Então o próprio Tex vê, o El Muerto parece ter um certo código de ética, então eu acho que ele não vai maltratar o refém se eu não tentar perseguir ele agora. E aí é o que ele faz, o Tex espera e aí ele parte pra hora do duelo, né? Tinha hora marcada, hora e local. Aqui acontece meio que um pequeno plot na história, porque, como você falou, a gente vem acompanhando o El Muerto e ele tem esse código de ética, parece um cara honrado. É um cara que, assim, não, vamos fazer as coisas do jeito certo. Eu poderia te matar aqui, eu não vou fazer isso. Só que aí o Tex, ele meio que cai numa emboscada, que era uma coisa que não tinha nada a ver com o personagem, né? Na hora que eu comecei a ler isso, eu falei, que estranho, a história não tava me levando pro El Muerto tentar enganar o Tex. Cara, e nessa hora aí o Tex, ele acaba sendo ajudado por um dos seus pards, né? Alguém que ele tinha falado assim, fica aí, se recupera, não me segue. Mas bem na hora que ele vai ser atingido pelas costas por um dos homens do bando, ele é salvo pelo Jack Tigre, que é o seu irmão de sangue indígena, digamos assim. O Jack Tigre chega na hora H, na verdade. E aí se descobre que, na verdade, não era uma emboscada do El Muerto. Somente dos homens do bando do El Muerto, que nessa altura o El Muerto já tinha dispensado pra ir cuidar do Tex sozinho durante o duelo, digamos assim. Mas tem uma parte muito legal do Jack Tigre aqui. Isso. Bom, um dos homens do bando do El Muerto é um índio navajo renegado. É um índio que renegou a viver na aldeia pra morar com os homens brancos. E aí o Jack Tigre, depois de debelar a ameaça, né, esse índio está fugindo, o Jack Tigre vai atrás dele. E o tigre, no fim das contas, acerta a perna dele, e aí esse cara fala assim, não, por favor, me dê a honra, me dê a chance de morrer como um guerreiro navajo. Duele comigo, algo assim, meio que fazendo de tudo pra sobreviver. O Jack Tigre fala assim, eu nunca negaria
a honra de um duelo pra um guerreiro indígena, mas aqui na minha frente eu só vejo um homem branco. E aí fuzila o cara. Muito bom, cara. Não, isso eu acho muito legal, né, Fábio, que você não vê assim, né, tanto o Tex quanto ele, assim, você não vê, não, eles são pessoas que, tipo, cara, eles estão vivendo no Velho Oeste, então, cara, tem que atirar primeiro e, assim, não é que você vai matar qualquer um, mas, assim, se o cara é vilão, ele tem que morrer, mano. Não é esses negócios de vamos manter vivo, né? Não, aqui não. Assim, ainda é um Velho Oeste bem romanceado. Com certeza. É difícil a gente ver o Tex atirando primeiro. É sempre assim, vamos atirar pra cima pra dar uma chance pra eles. E aí depois que atiram no Tex, aí, agora sim, agora vamos fuzilar eles. E no Velho Oeste real não era assim. Não tinha esse negócio de tipo, não, vamos fazer um duelo. E mesmo a mira dos caras devia ser ruim pra caramba. Certeza. Nas histórias todo mundo é muito bom com a arma, né, Fábio? Nossa. Nas histórias demais, o cara mano. joga a moeda no ar e atira, acerta ela 3 vezes. Meu, na vida real, acho que se o cara tivesse a 10 metros de distância, já era impossível acertar, sei lá. Enfim, aí a gente já vai se encaminhando pro último ato aqui da nossa história, pro encontro do Tex com sua nêmese. Enfim, ele chega lá na cidade, é uma cidade fantasma, mas chegando lá ele se dirige para a Colina dos Pés Juntos. Ele encontra o Muerto, o sol tá se pondo, ele encontra o Muerto cavando uma cova. E aí o Muerto revela por que ele tem tanto ódio do Tex. E aí a gente é mostrado uma outra história, né? Onde o Tex estava procurando uma família de criminosos, né? Esses irmãos já eram conhecidos. Era uma quadrilha que escondia o rosto, né, pra não serem pegos. Mas o Tex já tava na trilha deles e ele acaba enfrentando os irmãos. Só que ele enfrenta 2 e a casa se incendeia, ele não consegue resgatar o terceiro. Assim, não que ele sabia que tinha um terceiro, ele só escuta um som e ele fala, tem mais alguém aqui, Sim, né? Isso. E aí, aí muitos anos se passam, o Tex segue com a vida dele, ele esquece, e aí esse terceiro irmão que se queimou inteiro no incêndio, ele retorna e é o Muerto. É o Paco Ordonez. Paco Ordonez, sim. Ele até fala, então você é dos irmãos Ordonez, né? Que era o Fernando e o Diego. E essa cova que o Muerto cavou pra enterrar o Tex é bem do lado da sepultura dos irmãos dele. Sim. Cara, eu vou te falar que quando eu vi o El Muerto cavando e ele fala, Tex, essa cova é sua. Mano, é muito, muito forte isso, né? Assim, um vilão fala, eu tô abrindo a sua cova. Caraca. E a gente sabe, né, que a história do Velho Oeste, quando chega dentro do cemitério, alguma coisa muito pesada vai acontecer. Isso a gente viu no Três Homens em Conflito, né, que ele também termina nesse momento. Bom, mas agora o Tex sabe com quem ele tá falando, né? Um cara que foi dado como morto mesmo, e ele sabe a origem, né, a família de onde ele vem. Cara, e aí o Muerto fala assim, e aí vai começar o duelo. O Tex fala, tá bom, então vamos contar. Aí o Muerto fala, não, eu tenho aqui esse relógio que toca música, só que não se sabe muito bem, ele caiu na água, e quando eu abro ele demora pra tocar. Então vamos deixar aqui, a hora que tocar a gente atira. Meu! E aí eles ficam na incógnita, tá bom, porque a hora que tocar eles vão atirar. Imagina um momento de tensão, né? Isso num filme ia funcionar muito bem. Nossa, cara, dá pra você transformar em filme qualquer aventura do Tex, né, cara? Isso é incrível, né? Mas no gibi isso funciona muito bem também, porque assim, ele dá na hora que eles estão esperando com a mão já perto do coldre, o desenhista que é até o co-criador do Tex, é o Aurélio Gallepini, a gente nem comentou, né? Mas me dá um close no rosto dos dois personagens e a gente vê que a cara do El Muerto tá toda suada de tensão. E a cara do Tex, o Tex tá tranquilão. Tá meio até tedioso, né? Ele fala, não vai tocar logo isso? Não, o Tex é só mais um dia na vida dele, né? O Tex é tipo, terça-feira de manhã, tá ligado? O Tex tá de boaça ali, O El Muerto tá pensando assim, eu acho que não foi uma boa ideia. Ele tá pensando, droga. Caramba, e aí acontece o que é esperado, né? O Tex,
ele é o gatilho mais rápido, então ele mata o El Muerto, que cai dentro da cova que ele tinha cavado. Sim. Eles atiram quase que juntos, pra falar a verdade, porque o El Muerto acerta o Tex no braço também. Sim. Mas não tem jeito, né? O cara é o mocinho, e no fim ele ainda acaba atirando no relógio também, pra acabar com a história de uma vez. Cara, isso é muito bom, né? Ele ficou tão nervoso, tão tenso com aquele negocinho que ele falou, quer saber, dane-se. Tome. É legal que ele fala que a música que toca é uma marcha fúnebre, né? O que tem tudo a ver com o momento. O que eu achei interessante, porque assim, a história acaba agora, né? Então ele terminou com o seu algoz aqui. Mas o que eu acho interessante é que em nenhum momento o Tex, ele se mostra um cara que é indestrutível, um cara que resolve tudo. Ele mesmo assume que, por muitas vezes, ele se safa por sorte. E é o que ele alega no final, né? Ele fala, se eu sair dessa aqui é porque foi uma sorte mesmo, uma sorte danada. Um pouco antes também, ele só sobrevive porque o tigre aparece pra salvar ele. Verdade. Então iam acertar ele pelas costas. Poderia ter acabado ali, né? Poderia ter acabado ali. Mas assim, ele conta com uma boa dose de sorte mesmo, porque tanto que atiram nele e não acertam, eu vou te falar, viu? Só encontra Stormtrooper pela frente. Só Stormtrooper. Cara, essa história é muito boa, velho. Eu gostei também, meu. Eu falei brincando lá do Kit Carson, mas é porque é um personagem muito marcante e caberia um momento ou outro ele tá ali, nem que fosse naquela muvuca no meio da cidadezinha ali no salão, alguma coisinha poderia aparecer. É daquelas histórias que você... O Tex tem milhões de histórias, mas essa você não vai esquecer, porque ela realmente é marcante. Todos os personagens aqui são fundamentais e têm grandes motivações. Sim, com certeza. Eu realmente destacaria que o único senão dessa história é a ausência do Kit Carson. Puta, eu adoro o Kit Carson. Então, por isso, quando terminou, eu falei, cara, sério que não tem o Kit? Faz falta, mas é incrível. O Guido Nolita, assim, acho que não conseguia trabalhar com o Tex junto com os outros personagens. Ele preferia realmente fazer dele o Lone Ranger mesmo. E isso foi tipo um run numa fase ou não? Chegou um momento que saía história sim, história não, tinha o Kit Carson. Cara, na verdade, eu preciso pegar. O Guido Nolita escreveu algumas histórias do Tex, né? E eu sei que ele não colocava muito, mas ele não escrevia. Mas ele não ficou só ele escrevendo as histórias do Tex. Ele revezou um tempo com o próprio pai dele, depois revezou com o substituto do pai dele, que era o Claudio Nisi. E tanto o pai quanto o Claudio Nisi usavam o Kit Carson e os outros partes de boa. Então acho que não foi tipo uma fase em que o Kit Carson ficou anos sem aparecer, não. Tipo, hora ou outra ele não aparecia, que era quando o Guido tava escrevendo. Legal. Bom, pessoal, então acho que é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais uma história do Tex. Se você for curioso para conhecer mais sobre os lançamentos, quais são os formatos que você encontra o Tex aqui, a gente tem um episódio lá no antigo episódio 14, Tex, o Caçador de Fósseis. É um programa muito legal também, que a gente focou um pouco mais sobre o personagem. O Fábio deu uma aula aqui. Nossa, o Fábio deu, viu? De anos de lançamento, todas essas coisas tá lá. Então, se você gostou desse personagem, volta lá, escuta que tem mais uma aventura muito legal e também não deixe de consumir, né? Vai atrás que Tex tá... Onde você olha tem uma revistinha do Tex, então vai atrás que vale a pena. É um personagem que tem muito tempo, então o que mais tem são histórias boas para você cair nesse universo aí dos fumetes. E acho que vale sempre a pena repetir, né? O Tex, se bobear, é o personagem mais fácil de se encontrar por aí, seja em bancas, em Amazon, livrarias, etc. E a grande vantagem é, você pode pegar qualquer revista, de qualquer número, o que for, você vai aproveitar. Não existe um peso na cronologia, não tem anos que você vai ficar sem entender por não ter pego o começo, não tem nada disso. Mas tem uma história de aventura muito bem escrita, muito bem desenhada. Pode ir na banca e comprar o que tiver na banca, que você vai curtir. É isso aí, essa é mais uma das vantagens que a Bonelli sempre traz. Nossa, sim, cara, com o encadernado faz começo, meio e fim. Porque a gente sabe, né, que é complicado, sim, né? Sim.
Bom, então, se você gostou desse programa, fique à vontade para mandar uma mensagem para a gente, acrescentar aqui ao nosso papo. Eu tenho certeza que você pode trazer informações bem legais e também trazer algumas recomendações de histórias sobre esses personagens incríveis italianos aí. Bom, então é muito fácil entrar em contato com a gente. É só mandar um e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou envie um áudio de até 1 minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244 9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, @podcasthqueiros. E considere participar da nossa campanha de financiamento coletivo, estamos no PicPay e no Catarse. É só entrar lá, pesquisar por Podcast HQueiros e veja nossas recompensas. A partir de R$5 você já pode entrar num grupo no WhatsApp e também ter acesso aos episódios secretos. É isso mesmo, toda semana temos 2 episódios, um só para os nossos padrinhos e o outro é esse que você está ouvindo que sai no feed. Bom, pessoal, acho que é isso aí. Conto com vocês na próxima semana. Com certeza. Com certeza. Beleza, valeu. Falou. This time is different. It's not like the times before. But I cross my heart that I won't kill no more. Jesus, watch over me, keep my anger at home. You better bless these wicked hands, 'cause they got a mind of their own. Don't go downtown. The devil whispers in my ear, it's time for your curtain call. So I dress myself on up with alcohol. Step aside, step aside. Oh, let the whistler through. There really ain't no help at all. Folks like me and you. Don't go downtown. Don't go downtown. Get your goddamn hands up, don't you look at me. No one's a dying here alone. Well, I came to get it on. Let's get it on. This time is different, not like the time before. I cross my heart that I won't kill no more.